Bom dia, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Vamos entrar na presença de Deus em nome de Jesus para mais um culto e que esta palavra que vai ser pregada, que nós vamos ouvir, que nós vamos ler, que ela traga para nós um fortalecimento, nos indique os caminhos, a direção de Deus para a nossa vida, nos revele a vontade de Deus para cada um de nós e que ela venha sobre as nossas vidas trazendo também o poder sobrenatural de Deus. Aonde ela chegar, em todos os lugares e para todas as vidas que ouvirem essa mensagem clamando em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Zacarias. Zacarias é um livro do Velho Testamento, na verdade o penúltimo livro do Velho Testamento, é um livro antes de Malaquias. Zacarias, capítulo 4, versículo 10, diz assim, então estou lendo Zacarias, capítulo 4, versículo 10. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, uma pergunta, pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel, os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Muito bem. Quem foi Zorobabel? O que recado é esse? O que isso se aplica na nossa vida? Então nós vamos aprender hoje que para nós conquistarmos as grandes promessas de Deus, existe um segredo. E o segredo está nesta passagem. Você vai entender tudo daqui a pouco. Mas eu queria ler antes essa mesma passagem numa outra versão chamada da Bíblia Viva, uma versão que foi feita na Inglaterra. E nesse mesmo trecho, eles trazem essas palavras que eram de uso e costume, a narrativa é da época, para os nossos dias atuais, para a nossa linguagem mais contemporânea. Então, essa mesma passagem está escrito assim: não desprezem esse começo humilde. Olha só, porque os olhos do Senhor se alegram vendo o trabalho começar. Se alegram, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Então essa versão, ela mostra que aqui Zorobabel, ele iria iniciar uma construção. Prumo é uma ferramenta que se usa em construção, na construção civil. Então isso simboliza que Zorobabel ia iniciar uma construção. Para nós entendermos isso, nós vamos ter que falar um pouco da Bíblia e da história. Nabucodonosor, ele acaba invadindo, tomando Jerusalém, e ele destrói o templo que foi erguido por Salomão e leva todos os objetos do templo com ele lá para a Babilônia. E você sabe, você deve ter ouvido já falar de Nabucodonosor, quando nós estudamos o livro de Daniel, no livro de Daniel, que fala, Daniel fala do Sadraque, Mesaque e Abednego, e lá então conta a história dos jovens que foram exilados, que saíram, que foram levados cativos para a Babilônia. E aí acontece, toda a história se desenrola, e depois de 70 anos, um rei que agora está no poder, quando vem esse rei chamado Ciro, Deus muda o coração dele e permite que ele libere o povo de Deus, o povo que estava cativo, para voltar para Jerusalém e para construir o templo. Isso é uma prova de que nós não devemos nos insurgir contra as autoridades. Ao invés de nós nos revoltarmos, ao invés de nós irmos contra as autoridades, que toda autoridade foi colocada e estabelecida por Deus, nós devemos orar. Então, o que fez esse rei Ciro permitir a saída do povo? Com certeza a oração. Eu queria que você, se você puder ir comigo, fosse lá no livro do Velho Testamento, no livro de Esdras, e você, para você achar o livro de Esdras no Velho Testamento, é só você procurar o livro de Crônicas, é quase na metade da Bíblia. Depois do livro de Crônicas está o livro de Esdras. Eu queria que você fosse comigo lá no capítulo 1, no primeiro capítulo do livro de Esdras, e você vai ver isso aí que eu falei. Então está escrito assim, Esdras capítulo 1, versículo 2. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém,
que é em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E aqui ele vai permitir. Se você ver o capítulo 2, você vai ver assim, ó, que aqui ele começa a numerar as pessoas que saem e vai falar de Zorobabel. Quem foi Zorobabel? Né? Que depois de 70 anos do povo cativeiro foi comandar esse povo para a volta de Jerusalém. Qual a missão que ele teve? Né? A missão de Zorobabel, né, como Deus já tinha mudado o coração do rei Ciro, era para que ele restabelecesse o culto, né, em Jerusalém e reconstruísse o templo. Amém? Então, para você entender, não é, quem foi Zorobabel, eu queria que você me acompanhasse no livro de Lucas, no capítulo 3. Não é? Vamos falar de Zorobabel. Lucas capítulo 3, versículo 27. Aqui fala assim, e Judá, aqui fala a genealogia do Senhor Jesus. E no capítulo 3, versículos 27, fala assim, e Judá de Joanã, está falando a filiação, né? E Joanã de Reza, e Reza de Zorobabel. Né? Então, Zorobabel, ele foi um descendente direto de Davi, e um dos ancestrais do Senhor Jesus Cristo. Não é? Então, Zorobabel, esse nome significa nascido na Babilônia, ou semente da Babilônia, ele foi... vamos dizer assim, se torna o rei dos judeus, né, o rei de Judá, e com a missão, que nem eu disse, de restabelecer o culto e reconstruir o templo. E ele vai, né, e ele leva com ele um sumo sacerdote chamado Jesua, né, e ele vai até lá. Quando eles chegam lá, acompanhados de todas as pessoas que você vê lá no capítulo 2 de Esdras, eles começam, né, a ter essa missão de reconstruir. Mas eles enfrentam um problema. Jerusalém, a construção do templo não agradava a todo mundo, porque Jerusalém tinha muitos estrangeiros. Né? E, lógico, a construção do templo implicaria em sacrifícios. Então, esses estrangeiros não se agradavam e começavam a desanimar, a desconfiar, a desacreditar de que aquele templo pudesse ser reerguido. Né? E o próprio povo de Deus que tinha saído do cativeiro e que chega lá, eles estão se preocupando mais com as suas casas, em reconstruir sua casa, sua vida, voltar à sua vida que ele tinha, reconstruir as propriedades. Deus, ele vê isso e ele vê que Zorobabel, ele não desanima, ele quer construir, quer saber, ele não desanimou, ele queria ir, ele começava a fazer as coisas, mas ele encontrava muitas dificuldades. E Deus então envia 2 profetas para reanimar Zorobabel, o rei Zorobabel. Um deles, não é, ele é o profeta Ageu. Se você voltar lá no Velho Testamento ainda, né, mas se voltar no livro de Zacarias e voltar um livro para trás, né, você vai encontrar o livro de Ageu. Né? Esse profeta, né, você pode ler depois em casa, mas eu queria só ler o capítulo 1 e mostrar qual a advertência que Deus vai falar para Ageu fazer com relação ao povo. Então esse primeiro profeta vai advertir o povo. E Deus manda ele falar o seguinte, olha, Ageu capítulo 1, versículo 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada, o templo, não é? A igreja. No versículo 3, veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, é para vós tempo de habitardes em vossas casas estucadas, casas enfeitadas, casas bonitas, vocês estão se preocupando com a sua casa somente. E esta casa, quer dizer, o templo, há de ficar deserta? 5, versículo 5. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Agora, olha só o que Deus vai falar. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe num saco furado. Ou seja, vai tudo embora e ele não sabe nem o que acontece. É a ação do devorador. E aí ele fala, subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Aí, se você puder, leia, você vê uma advertência muito séria, feita através do profeta Ageu para aquelas pessoas que não estavam contribuindo para que a casa de Deus, né, o templo de Deus, o tabernáculo, né, de Deus, o templo, a igreja fosse reerguida. E aí Deus manda um outro profeta. Agora esse outro profeta ele tem uma outra missão.
Zorobabel, que estava já desanimando de ver desagrado do povo, né, tanta falta de interesse do povo de fazer a obra de Deus, Deus envia um profeta chamado Zacarias, que é aquele que nós lemos. Né? Então ele fala, né, manda a mensagem, né, não desprezes, né, esse começo pequeno, esse começo humilde, né, porque o Senhor se agrada vendo o trabalho começar, né? O Senhor se agrada vendo o prumo na mão de Zorobabel. Quer dizer o seguinte, Zorobabel, comece, dê os primeiros passos, comece com as coisas pequenas, não desista, comece pequeno, dê os primeiros passos, comece humildemente. Esse era o grande segredo para se reconstruir o enorme templo, o grande templo, não é? Esse era o grande segredo, né? Começar com as coisas pequenas. E isso se aplica à nossa vida. Não é? Muitas vezes nós temos, dados por Deus, um emprego, não é? Que nós temos uma função pequena, um ministério, que a nossa função não é uma função que aos nossos olhos não é relevante. Nós temos uma família, né, com os seus problemas, que nós não temos as condições ideais. Nós trabalhamos e recebemos o salário, né, e o salário vem para as nossas mãos que é pequeno, e nós desprezamos a coisa que é pequena. Não é? Muitas vezes falando, olha, eu recebo essa merreca, não é? Isso não dá para nada. Nós somos ensinados a usar as coisas pequenas, seguindo a direção e com o poder de Deus, para que sejam os primeiros passos, para que isso se multiplique. As grandes conquistas, as grandes promessas de Deus na nossa vida vão começar desde que nós comecemos pequeno, desde que nós comecemos com os primeiros passos. Eu queria que você visse isso quando Jesus Cristo, né, lá em Mateus, no capítulo 13, queria convidar você para ir comigo lá. Jesus Cristo fala, no capítulo 13, versículo 31, ele fala duas parábolas e ele vai mostrar o poder das coisas pequenas, dos primeiros passos, das coisas simples e humildes. No versículo 31 do capítulo 13 de Mateus fala assim, outra parábola lhes propôs dizendo, o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a mais pequena ou a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Muito bem, aqui você vê o poder das coisas pequenas, o poder dos primeiros passos. Né? Jesus ele vai continuar no versículo 33 falando uma outra parábola, a parábola do fermento. Aí ele fala assim, outra parábola lhes disse, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de água. Então, uma medida de fermento por 3 medidas de água. De farinha, desculpa, 3 medidas de farinha, até que esteja tudo levedado. O que Jesus quis dizer aqui? Uma medida de fermento em 3 medidas de farinha. Então, isso, quando vem o poder de Deus, ele tem o poder de transformar. Deus tem o poder de transformar todas as coisas, de fazer o crescimento. A farinha, ela nesse caso, é usada para mostrar o poder do crescimento, da prosperidade. Jesus conta também, né, lá em Lucas, se você puder ir comigo, lá em Lucas, capítulo 16, né, bem conhecido também esse versículo, né, que é o versículo 10. Lucas capítulo 16, versículo 10. Está escrito assim, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. O que Deus, né, o que Jesus nos ensina, é que o nosso caráter diante de Deus, ele se revela pelo modo como nós tratamos as pequenas coisas. Então, quem é fiel no mínimo, também Deus sabe que é fiel no muito. Então ele vai conceder. Quem é justo no mínimo, também é fiel, ou é justo, não é? No muito. Então, Deus vai assim conceder. Não é? Para encerrar, eu queria lembrar de um profeta chamado Elias. Né? Você sabe que a Bíblia ela fala de 2 homens, né? Normalmente se cita 2 homens, citando a lei e os profetas. Quando fala lei, se refere a Moisés, né? O legislador, né? A maior autoridade do Velho Testamento. E aos profetas, sem dúvida nenhuma, a um dos maiores profetas que é Elias, né? Um profeta do Velho Testamento,
né, e que ele tinha acabado de derrotar, né, vamos dizer assim, os servos de Baal, né, os servos do inimigo de Deus, né, das entidades malignas, né, ou seja, ele tinha derrotado as potestades, né, as hostes espirituais, né, e aí depois ele que tinha, né, profetizado que não ia chover assim em 3 anos e meio, né, quando ele derrota, né, ele chama o rei Acabe, né, e vai trazer para ele uma profecia. Lembre-se que estava então tudo, a terra estava seca, estava tudo assim, a terra precisava de chuva. E aí Elias, ele vai falar lá em 1 Reis capítulo 18, eu queria que você fosse comigo lá no versículo 41. 1 Reis capítulo 18, versículo 41. Está escrito assim: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Ele ouvia um ruído, isso era espiritual. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou, né? Se inclinou por terra e meteu o seu rosto sobre os seus joelhos. Então ele se agacha e põe o rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu moço: Sobe agora e olhe para a banda do mar. E subiu e olhou, e disse: Nada há, ou não há nada. Então disse ele: Torna lá 7 vezes. E aí no versículo 44 está escrito assim: E sucedeu que a 7ª vez disse: Eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram. Olha, ele vê uma nuvem do tamanho de uma mão de um homem. Então, se você olhar no céu uma nuvem do tamanho da mão de um homem, uma nuvem pequeníssima. E aí o que acontece depois, aqui no versículo 45? E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Gisel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os seus ombros, ele se apronta, né? E veio correndo perante Acabe, até a entrada de Gisel. A palavra de Deus nos ensina que quando nós quisermos conquistar as grandes promessas de Deus para nossas vidas, nós não podemos esperar, nós temos que caminhar, nós não podemos ficar de braços cruzados aguardando as coisas grandes. Não, nós devemos pegar aquilo que vem às nossas mãos, e as coisas pequenas, e aos poucos ir trabalhando. Não existe nenhuma empresa grande, não é, que não tenha tido a experiência de começar menor e se tornar maior. Muitas empresas grandes começaram em quintais. Né? Muitos heróis da fé, eles começaram fazendo tarefas humildes. O rei Davi cuidava das ovelhas. Né? Quando o profeta Samuel foi ungir o rei, o pai dele até esqueceu dele, ele trabalhava em coisas pequenas. Não é? Mas ele não se esqueça que justamente por tratar as coisas pequenas com fidelidade, ele com pequenas pedras, ele acaba derrotando o gigante Golias. Então o segredo da nossa vitória, da conquista das coisas grandes, de restabelecermos, para nós restabelecermos tudo aquilo que foi levado da nossa vida, que foi tirado, não é? O segredo é um só, é trabalharmos, começarmos com as coisas pequenas diante de Deus, não é? Nós nos movermos diante de Deus com pequenas coisas, isso Ele se agrada. Amém? Eu queria convidar você a fechar os seus olhos, baixar sua cabeça. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Obrigado, Pai querido. E aonde essa palavra chegar, que ela venha acompanhada do teu poder, que haja sinais, prodígios e maravilhas. Em nome de Jesus, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Você que crê, diga amém e graças a Deus. Muito bem, lembrando que nós não estamos tendo os cultos presenciais, né, em Ribeirão Pires, por decisão, né, por determinação das autoridades, mas nós continuamos com os nossos cultos virtuais. E no próximo domingo, né, nós vamos ter a Santa Ceia de Páscoa, né, uma Santa Ceia especial. Eu queria convidar você a separar seu pedaço de pão, seu suco de uva, né, para participar conosco. Né? Vai ser através da live, e no próximo domingo, então, esse culto vai ser às 11 horas da manhã. Às 11 horas da manhã, nós teremos a live com a celebração da Santa Ceia da Páscoa. Né? E também não esqueça que na quarta-feira nós vamos estudar o último
capítulo do livro do Apocalipse, né? Nós vamos fazer o encerramento do estudo do livro do Apocalipse, fazer um breve resumo nas considerações finais. E eu queria convidar você a estar na quarta-feira, às 20 horas, juntos, para nós lermos esse importante livro que traz promessa de bênção e nós aprendemos mais a palavra de Deus. Deus abençoe a todos, um bom domingo e até lá, em nome de Jesus.